desconforto. A gente precisa buscar o desconforto de certa forma. Por quê? Na minha vida, por exemplo, atualmente, eu quero uma vida maior, uma vida melhor, além da mediocridade, além do padrão que a maioria das pessoas alcançam na vida, né? Eu quero ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade temporal, e uma vida padrão não te proporciona essas coisas, né? E aí o que acontece? Quando você tem essa mentalidade de querer algo maior do que a mediocridade, algo diferente do padrão, você acaba estudando e aprendendo diversos conceitos e várias coisas que fazem você chegar lá, né? Fazem você conseguir alcançar esse seu objetivo. E aí essas coisas envolvem disciplina, resiliência, você tem que aprender o tempo inteiro, você tem que construir a sua mente primeiro, e por aí vai, né? Vários conceitos. Só que eu percebi que não adianta nada eu ficar estudando essas coisas e tipo, só é aquele conceito clássico de masturbação mental. Você acha que você está evoluindo, você acredita que você está se tornando uma pessoa melhor, só que na verdade você está estagnado, você não muda nada, você só consome e não cresce, não melhora, sabe? Porque, por exemplo, se você não tem um desgosto, você não tem um nojo da sua vida atual, da vida que você tem atualmente, se a sua vida está confortável e você não se esforça para fugir, para sair dessa vida, você não vai conseguir atingir seus objetivos, porque você vai ficar preso nisso, entende? E como a minha vida atualmente é de certa forma confortável, eu acabo que eu aprendo várias coisas e tenho muitas oportunidades, eu tenho tempo para fazer aquelas coisas, eu tenho muito mais tempo do que a maioria das pessoas, eu tenho muito mais conhecimento já em várias áreas que vão me proporcionar essas coisas do que a maioria das pessoas, só que mesmo assim eu não atinjo e eu não faço essas coisas porque eu estou confortável. E o pior é que, se você não buscar o desconforto, a disciplina, você não buscar um desconforto proposital, né? Você não definir o seu desconforto vai ser no futuro, da mesma forma que, se você buscar o desconforto agora, vai ser um conforto maior no futuro, vai ser mais conquistas no seu futuro. Então, o desconforto vai ser maior no futuro se você buscar o conforto atualmente, se você se manter no conforto atualmente. E aí o que acontece? Esse desconforto futuro é o desconforto do arrependimento, porque você vai se arrepender de não ter feito aquelas coisas que você sabia que você poderia ter feito, que é no meu caso. Eu sei que eu posso fazer porque eu tenho conhecimento, eu tenho tempo, eu tenho tudo que eu preciso, cara. Eu tenho notebook, tem gente que não tem e consegue, tá entendendo? E aí o que eu entendo também, o que eu vejo também? Eu não estou... Porque eu tenho condições, presta atenção, eu tenho condições de me colocar em situações de desconforto também. O que eu faço hoje em dia? Eu vou pra academia, já é desconforto, porque eu não gosto de ir pra academia. Eu corro, já é desconforto, porque eu odeio correr, eu morro correndo. Eu leio, o que é uma dificuldade tremenda que eu tenho, porque eu não consigo prestar atenção, então já é desconforto que eu me coloco. Só que tudo isso ainda faz parte da minha vida atual. Eu consigo fazer todas essas coisas na minha vida atual. Eu preciso querer fugir dessa vida que eu tenho atualmente, porque ela, de certa forma, ainda é confortável. Eu preciso ter desgosto da vida que eu tenho. E eu tô cansado do trabalho que eu tenho e da rotina que eu tenho, que é muito padrão, e que não me proporciona nada, mas mesmo assim não é o suficiente, não é desconforto suficiente. Então eu tenho que bolar uma estratégia, bolar alguma coisa para eu fazer, para que eu me sinta desconfortável o suficiente para querer ao máximo fugir ou querer ao máximo coisas maiores da minha vida, entende? Então eu tenho que, sei lá, ir morar sozinho, eu tenho que... Não sei, cara, eu tenho que começar a estudar uma coisa pra eu mudar de país, alguma coisa assim, porque se eu não fizer algo extremo assim, algo... Não é extremo, né? Mas algo impactante assim na minha vida, eu vou continuar nessa e eu não vou mudar nunca, entende? Tudo no mundo, assim, vai girar em torno de trazer conforto pras pessoas. E isso não é ruim, necessariamente ruim. Mas, se você não entender que você também precisa de um desconforto na sua vida, porque o mundo inteiro está girando em torno de
criar conforto para as pessoas. Isso é padrão, isso é normal. A nossa evolução, o nosso cérebro evoluiu buscando conforto, né, cara? Quando você... Vamos voltar lá nas épocas pré-históricas, eu tô querendo dizer, tá? Da evolução física do nosso cérebro, tá? A evolução da nossa espécie. Quando você não tem muito acesso à comida, a fonte de energia, né, que você precisa para sobreviver, para sobrevivência, você vai acabar buscando em algum momento, quando você achar uma fonte de comida, você vai querer o máximo possível dela. Você vai querer aproveitar o máximo possível daquela sua oportunidade de ter ali uma reserva de comida. Então você vai comer o máximo possível. Então, em todos os tipos de situações em que você encontra uma oportunidade de usufruir do conforto que você quase nunca tem, você vai aproveitar ao máximo. E o nosso cérebro evoluiu se aproveitando dessas oportunidades. Só que, atualmente, a gente não sofre mais dessas coisas. A maioria das pessoas não sofre mais dessas coisas, né? Trocou de a maior parte do nosso tempo é no desconforto para poucos momentos de conforto, para o contrário, a maior parte do nosso tempo é em conforto para poucos momentos de desconforto. E aí, para você atingir um equilíbrio da sua vida, uma vida mais funcional, né? Você tem que buscar um pouco mais de desconforto para você conseguir equilibrar as duas coisas, né? E como que você buscaria isso, né? Como que as pessoas mais normais fazem isso atualmente? Você vai para academia, você vai fazer uma corrida, você vai entrar no frio, num gelo, você vai entrar em alguma coisa quente, você vai buscar desconforto de alguma forma. Você tem dificuldade de ler, por exemplo, de estudar, você vai ler. Então você tem que buscar esse desconforto para que você consiga evoluir e consiga ter mais resistência, sabe? Você consiga estar mais preparados para momentos de desconforto. Porque a vida é um altos e baixos, né? A vida não é uma coisa linear, reta, né? Padrão. Então, você sabe que os momentos difíceis vão vir. Se você está em um momento bom, saiba que um momento difícil vai vir. Se você está em um momento difícil, saiba que um momento bom vai vir. E se você está numa situação ok, você tem que estar preparado sempre pro problema, pro desconforto. Então, se você está sempre acostumado com conforto, na hora que vier um problema, você vai ter dificuldade em lidar com isso, entende? Então, como a nossa sociedade está totalmente rodando em volta de conforto, de gerar conforto, de facilitar as coisas pra gente, você vê aí com Uber, com comida, você pede comida na sua casa, tudo vai girar em torno de facilitar a sua vida. Então você tem que colocar algum desconforto proposital ali na sua vida para que você consiga equilibrar essas duas coisas, porque você precisa de equilíbrio. O equilíbrio é um ponto essencial para uma vida boa. Se você não equilibrar de forma intencional o conforto com o desconforto na sua vida, você vai viver naquele conforto que está tudo proporcionando conforto para você, e aí futuramente a sua vida vai ser difícil, porque vai ser medíocre, você vai sentir um arrependimento tremendo, porque você não aproveitou a sua vida e não fez o que você poderia ter feito, você não atingiu as coisas que você poderia ter atingido, e aí você vai se arrepender. E aí vai vir o desconforto eterno, talvez até o final da sua vida, ou o maior desconforto de todos, que vai ser no seu último dia de vida você perceber que você não tem mais capacidade de resolver os problemas que você criou na sua vida, e aí você vai se sentir incapaz e vai morrer com essa dor no seu coração, né? Então eu tenho que buscar o desconforto, e você pode usar o meu exemplo para entender isso e fugir desse conforto que vai te levar ao desconforto eterno futuramente, que é o arrependimento, né? Então é isso aí. Espero que eu tenha despertado algum pensamento em você e tenha despertado alguma vontade de ser melhor e de sair de um certo problema que você tenha, caso você tenha o mesmo problema que eu, né? É isso aí. Se você tem uma opinião ou está em uma situação parecida, deixa seu comentário aí, me fala como é que tá a sua situação. Ou se você tem algum pensamento parecido, ou quer agregar de certa forma no pensamento, deixa aí que eu quero saber. E seja feliz, forte e saudável.